país. Sei lá o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro, você não tem nada que saber. Isso é problema do pastor, do bispo, ou da igreja, da instituição, isso é problema dele. A mesma coisa, você paga imposto, se o governo rouba o seu imposto, etc., isso é problema dele. Eu preciso com urgência de 7 mil pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Ô, Ô, louco. Xandão, virou mania agora? Abrir live bêbado, porra? Ô, carai, bora dar conselho nessa porra? Eu tô sabendo é que você tora 3 advogadas, vai pra festa de OAB, falando de tua adolescência, que tu pegava mulher pra caralho, agora você quer pagar de machão aí, pô, para de bater... Entre aspas, sementes financeiras seriam como investimentos espirituais. Quanto mais o fiel dá para a igreja, mais receberá de volta em forma de prosperidade material. O tanto que os caras distorcem isso aqui, ó, pra criar esses cultos e tirar dinheiro dos tontos. Eu pago Rapaz. R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Ó o culto. Apesar das igrejas Sério? atuais demonstrarem festas, celebrações e palavras de encorajamento, algumas parecem até mesmo... Como que alguém show tem de coragem de entrar num A lugar Bíblia desse, né, cara? quer você aceite ou não, um dos livros mais sombrios já escritos pela humanidade. Jó, por exemplo, em um único dia, perdeu todas as suas riquezas. A maioria dos pastores aí, os mentirosos, eles tratam a Bíblia como um livro do Robin Hood. Totalmente romantizado. É só festa. Sendo que é o oposto, né? Os caras acham que a história da Bíblia é uma história bonitinha aí. Cheia de metáforazinha. Todos os seus filhos morreram. Logo depois, ele foi atingido por uma doença que só amor seu com corpo sal. de feridas dolorosas. Não conseguindo A famosa suportar a coceira leprose. e a dor, Jó pegou um caco de cerâmica e começou a raspar suas próprias chagas. Olha Imagina Super o quão Brocha brutal mandou é R$5. essa imagem. Isso aí é Um homem brutal sentado mesmo. no pó, Rapaz. se arranhando com Tortura isso aí. Vai a merda, que bater no rumo, seu filho da puta. Não vou mandar nada não. Fracassado. Ele amaldiçoar o seu Deus e dar um jeito de morrer. Você tem noção o que é coçar tanto a sua ferida e você coçar a própria ferida? Coçar tanto sua pele a ponto de você ferir a sua pele e continuar coçando isso? Você tá maluco. Chega um ponto que ele vai a amaldiçoou merda. o próprio nascimento. Ele estava em tamanho sofrimento que, pra ele, seria melhor Graças nunca a você, ter o Henrique visto Cote, a vamos- luz do sol do que passar por aquilo. Só 2 caras e Talvez pessoa na a live, deve ser por causa do jogo do que, Corinthians. por grande Ah, o parte povo é da gado narrativa, mesmo. Deus simplesmente não Sai responde. fora, os caras querem ficar falando que a culpa é minha, irmão. Questiona, Sai de baixo. amaldiçoa Sempre sua sobra pro voz Arthur do Pau e pro Super recebe Xandão. apenas o silêncio divino. Não preciso nem dizer que a narrativa bíblica é bem diferente do que vemos hoje. O próprio Cristo, que é a figura principal, teve uma das mortes mais dolorosas da história. Além dos açoites, zombaria, humilhação pública, ele ainda foi pregado em uma cruz por 6 horas, sendo considerada uma das mortes mais lentas e agonizantes da história. Mas esses são só exemplos que você pode dizer que está fora de contexto. Bisteca e que não do Acém é base, né, hein? o evangelho da prosperidade. Bem, se você acha isso, talvez não tenha lido o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes Xandão, você pai, a culpa é sua que me disse pra ter família. Ah lá, tá vendo? Nem mais, ninguém Puta menos merda. do que Salomão, o rei mais sábio de Israel. Pô, esse moleque dos acentos circunflexos é um corno, né, Ele que rapaz? teve muitas riquezas, muitas mulheres e poder, basicamente tudo o que o homem deseja. Salomão tinha isso e mais um pouco. Mesmo assim, escreveu um dos livros mais sombrios da Bíblia. Segue Eclesiastes não é um livro sombrio. Ele é entristecedor, desilusório, desencantado,
É um livro que carrega o gosto pedrada. amargo da frustração. É Ele pedrada. é melancólico, porque olha para a vida e só enxerga o desgaste do tempo. Ele é cético porque coloca em dúvida tudo aquilo que os homens consideram importante nessa vida. É perturbador porque não esconde a sensação de que talvez a existência seja... Valeu, Matheus! Tamo junto, irmão! E acima de Obrigado tudo, aí. é incômodo. E aí, Gomes mostra a Rafael? verdade que Tamo na ninguém ativa quer aí, ó. encarar, Obrigado de pela que presença, todo irmão. o esforço humano termina em pó. Muitas pessoas, quando atingem seu ápice, começam a perceber isso, que tudo o que mais desejavam nada mais é do que um material, e que legado, na verdade, é somente outra palavra para ego, porque daqui 100 anos você não vai mais existir. Look at this stuff. This is history here. You're history. This is garbage. I can say I bled for garbage. So this is meaningless. No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things. And that makes you happy. This is nothing. This is just nothing, man. Antes de falarmos sobre o livro, eu gostaria de falar um pouco sobre Mike a Caverna Tyson de teve uma Platão. vida totalmente Eu já fiz um vídeo conturbada. somente sobre isso, recomendo muito que vocês vejam, mas eu vou resumir aqui porque faz parte do assunto. Ela se refere a homens acorrentados em uma caverna desde o nascimento. Eles nunca viram o mundo real. Tudo o que conhecem são sombras projetadas na parede diante de seus olhos. Para eles, aquilo é a realidade. Mas um desses prisioneiros consegue se soltar. Ele sai da caverna e, pela primeira vez, encara a luz do sol. A experiência é dolorosa. A luz o fere, a verdade queima, e cada passo em direção ao real é marcado por sofrimento. Porém, ele chega na parte de fora e vê a luz, Platão vê básico. o sol, vê a verdade. E quando volta para contar aos outros prisioneiros o que viu, eles riem dele e o rejeitam. Sabe o que vocês pensam? Platão queria mostrar a dor da busca pela verdade. Quanto mais nos aproximamos dela, mais ela Hoje o gank vai ser na Raichu? Não, o Striker Off tinha pedido pra dar um gank nele já, então eu vou gankar ele se ele tiver um. nos destrói por dentro. Logo no capítulo 1, Eclesiastes diz algo que corta como uma lâmina. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta a ciência, aumenta a tristeza. É um aviso que parece quase profético. Quanto mais Mano, você entende o mundo, Sobra- mais pesado ele se torna. A lógica é brutal. Quando somos ignorantes, conseguimos nos contentar com sombras na parede, como os prisioneiros da caverna de Platão. Uma Ganka Paloma no YouTube, ganco. Me lembra no final da live. ilusão de segurança, prazer ou controle. Mas o conhecimento revela a verdade nua e crua. Todo esforço humano é passageiro, que a riqueza, o poder e o prazer são efêmeros Bonitinha mandou e que a 5 morte reais. é inevitável Olá, e meu iguala a Xandinho. todos, Já estou aqui do no rei Bienal ao da minha mendigo, avó tocando aquela tanto para punheta de modelos de respeito em primeira sua mão, homenagem. Espero quanto para que menino aqueles que Roida são não considerados estoure, manda feios dublê, para a seu sociedade. netinho gostoso e Todos besudo. apodrecerão e se tornarão fétidos da mesma forma. Imagine a pessoa mais bonita e atraente que você já conheceu em toda a sua Agora eu vou vida. falar o que eu acho do Muitas Mr. pessoas Conan. consideram Tá viciado outras em perfeitas, X-vídeos. mas o livro de Ateu pra Que moleque lá. Eclesiastes diz que até elas apodrecerão na terra. Em outras palavras, entender demais dói. Todo mundo já viu essa imagem aqui dos homenzinhos em cima do livro, né? Como se em certo ponto dessa jornada as coisas se tornaram horríveis. Claro, não até o final, a gente fala isso mais tarde. Mas, em certo ponto da jornada pelo conhecimento, ele olha para o abismo. É algo sombrio, assustador, porque nos obriga a olhar para o mundo sem ilusões. O que vemos E, velho, depois que você desperta pra verdade, depois que você desperta espiritualmente, que as vendas dos olhos caem, que você despluga da Matrix, é aí que você fica com desgosto de tudo mesmo. Aí, velho, é pedrada. não é conforto ou promessa O de mundo felicidade, é uma mas farsa. a frustração e Ó. a vaidade de Primeiro dia de live, primeira live, comecei falando isso. Sempre falo isso, né? O mundo é uma farsa. Essa foi uma das primeiras frases que eu falei na live, se não a primeira. E a última live será isso também. E no final, todo mundo vai perceber que o que eu falava era verdade.
O mundo não passa de uma farsa. É o que sobra. Sobra nada. Tudo o que fazemos. No final não sobra vaidade nada. de vaidades. Tudo é vaidade. A gente Desde só aprende o primeiro mentira verso, só. O pregador nos joga numa realidade fria e desconfortável. Nada do que fazemos, nada do que conquistamos tem valor duradouro. Todo esforço humano, toda ambição, toda alegria ou prazer, por mais intenso que seja, se dissolve como fumaça no ar. A riqueza que acumulamos, o poder que conquistamos, as conquistas pelas quais lutamos, tudo desaparece diante do tempo e da morte. Então olhei para todas as obras que fizeram minhas mãos, e para o trabalho que tomei. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que proveito tem o Toma homem essa pedrada. de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem. Mas a terra Filha da para puta. sempre Só tem permanece. desgraça debaixo do Quando sol, lemos caralho. essas palavras, não podemos deixar Aliás, de pensar isso, no mundo irmão. moderno. Hoje, milhões de pessoas passam seus dias sob o sol, correndo atrás de metas, cargos, Peraí que eu já status vejo o The social, Christians. riqueza ou reconhecimento. Trabalhadores, estudantes, empreendedores, todos perseguindo algo que acreditam ser essencial. Mas Eclesiastes nos lembra que isso é uma ilusão. No final, a morte chega e todo o esforço, toda a glória. Não amar muito as pessoas. Não é ódio, é cansaço. Vejo tanta frieza e egoísmo que meu coração se fecha. Parece errado, mas amar menos vira uma forma de se proteger. O Não. que é Xaxã? Não tem nada a ver com o que você tá falando. Isso aí é papo de menininho que quer pagar de estoico, depressivo, fã do Sasuke Uchiha. Salve Super mandou Não 5 tem reais. isso aí. Ai, Salve Super. eu tô num dilema. Será que eu amo as pessoas? Ou será que eu tenho que parar de amá-las? Porque isso faz mal. Dá uma dicas, PMJ. Ô, seu tonto. Você não tem que amar ninguém. E você não tem que detestar ninguém. Você acha certo você forçar amor pelos outros? Você sabe o que significa o amar ao próximo como a si mesmo? Não, né? Lógico. Vou explicar pro seu irmão. O amar o próximo como se fosse você mesmo é justamente você ter compaixão, capacidade de se colocar no lugar do outro e entender que existem regras universais. Aquilo que é mal e ponto. E aquilo que é bom e ponto. Tudo o que você gosta que é bom é o que deve ser replicado, independentemente da outra pessoa que esteja ao seu alcance. E isso não é amá-la demais, é simplesmente fazer o seu papel de pessoa minimamente decente, de entender que aquilo que não é bom pra você, você não faz pro outro. E do contrário, serve a regra também. Se tem coisas boas que te agradam, faça isso pro próximo se possível. Se você sentir vontade de fazer, você não tem que forçar nada. Se você tá forçando a barra, é mentira. Não faz parte de você. Por que você vai demonstrar um amor de mentira superficial pra quem você não ama? Por que você vai detestar alguém se o ódio faz mal pro seu coração? Deixa pra lá. É tão difícil de entender isso? Da onde você tirou que você é obrigado a amar os outros? Que amar todo mundo? Você tá maluco? Amar todo mundo o quê? Isso é impossível. Amar demais? Tem que amar demais e nem de menos. Amor é amor. Quando você ama uma pessoa, é espontâneo. Da mesma forma, quando você sente ódio, é uma coisa natural do ser humano também. É aí que entra a sabedoria. Entender que o ódio, ele faz mal pro seu coração. Você não pode se permitir ser consumido pelo ódio. E buscar vingança, nenhum tipo de sentimento negativo através disso. Tem que converter isso para um sentimento bom. Que vai melhorar a sua vida, não piorar. Entendeu? Olha, todas as posses não têm significado real. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Já achou pesado? Calma que é só o início. O pregador continua. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. À primeira vista, parece apenas uma frase filosófica.
Mas é muito mais do que isso. Sobra No nada. golpe de realidade, o pregador está dizendo que há limites que não podemos ultrapassar, problemas que não podem ser corrigidos, feridas que não podem ser curadas. Essa ideia ressoa como uma frase poderosa apresentada no filme Corações, cheio de injustiças, erros e lacunas que não têm solução. No mundo moderno, isso se manifesta de forma cruel, e então ele vai ainda mais fundo. Pelo que tenho por mais felizes os mortos, que já morreram, do que os vivos que ainda vivem. Porém, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu. Aqui, Mano, é jogo de Eclesiastes nos Vasco e confronta Corinthians, com rapaz. um nível máximo de desilusão e melancolia. Para o pregador, a vida é tão cheia de dor, frustração e impossibilidades que a morte, ou melhor, nunca ter nascido, parece mais abençoado do que viver. Essa frase não é um convite à depressão ou pessimismo gratuito. É um alerta sobre a realidade inescapável da vida. A morte não é um evento distante ou uma possibilidade. É o destino de todos nós humanos. Nenhum poder, riqueza ou status social muda isso. Do suor do seu rosto comerá o pão, até que volte à terra, porque dela foste tomado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Uma ideia completamente antimundo, anti-evangelho da prosperidade. E se você acha que Salomão está escrevendo isso apenas para se lamentar e te desanimar da vida, talvez você não tenha entendido a mensagem de uma maneira mais profunda. Mas relaxa que mais pra frente eu vou te explicar. Hoje em dia a gente tem a impressão que todo mundo está em uma festa constante. Redes sociais cheias de sorrisos, eventos, viagens, ostentação. Todo mundo parece alegre, despreocupado, vivendo na Ó, Pela Pato tá fazendo live de vestido. Ixi! superfície das coisas. Talvez você já tenha ouvido falar que a ignorância é uma bênção. Bom, eu não preciso nem explicar. Enquanto isso, os sábios, aqueles que realmente percebem a fragilidade da existência, sentem o real peso da realidade. E é aí que entra a imagem da pintura do bobo da cor de vermelho. Ele está sentado ali, cabisbaixo, pensativo.